Vamos entrevistar nesta edição do projeto Trajetórias o arquiteto João Chadá, um homem com forte participação na vida cultural e política de Piracicaba. Diz a lenda que seu verdadeiro nome é Antônio Correia Barbosa. Por isso, conhece a história de Piracicaba desde os seus primórdios. Independente desta informação ser verdadeira ou não, o fato é que estamos diante de uma lenda viva, cheia de histórias para nos contar. Ele viu a cidade se urbanizando e crescendo, viu o Ribeirão Itapeva sendo canalizado, aquele mesmo ribeirão em cujas águas ele brincou quando era criança. Além de muitas obras arquitetônicas que projetou para a cidade, João Chadá trabalhou para vários governos municipais e chegou a ser vice-prefeito de Piracicaba por 2 mandatos distintos. Durante os 2 primeiros governos, Barjas Negre presidiu o IPLAP, Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba. Está aqui conosco também, para enriquecer este bate-papo, o radialista Chilmar Ulisses, um profissional com participação de destaque na radiodifusão local e grande amigo do nosso entrevistado. Invertendo o protocolo, segundo o qual a organização deste evento deveria preparar surpresas ao convidado, quem preparou surpresas para nós foi o próprio João Chadá, que também é um seresteiro de Mancheia. Ele escolheu para acompanhar-nos nesse momento, surpresa, o professor e músico Legal. Antes, portanto, de iniciarmos esta entrevista, enfatizo que quem vai dar nota neste momento é o próprio entrevistado. Então, qual é a nota, João Chadá? Então eu vou cantar uma música para os presentes e eu queria agradecer a presença de todos, dos amigos, da minha família, agradecer toda a coordenação do SESC, a Romualdo, a Chilmar, ao Legal que nos persegue sempre que a gente canta. Então, para começar, eu cantaria uma música, não é das mais novas, é um pouco antiga, mas ela é muito bonita. A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer. Briga pensando que não vai sofrer, que não faz mal se tudo terminar. Um belo dia a gente entende que ficou sozinho. Vem a vontade de chorar baixinho, vem o desejo triste de voltar. Você se lembra, foi isso mesmo que se deu comigo. Eu tive orgulho e tenho por castigo a vida inteira pra me arrepender. Se eu soubesse naquele dia o que sei agora, eu não seria esse ser que chora. Eu não teria perdido você. Eu não teria perdido você. Obrigado. O senhor é um homem romântico. Sou. E 1935 é uma data redonda, importante, que você veio ao mundo. E como que foi essa chegada? Foi surpreendente ou foi... O local foi romântico porque foi em Porto João Alfredo, Ártemis. Ártemis.
E meus pais eram muito pobres, tinham um armazém, não é? E depois, com 10 anos de idade, é que eu vim, conforme diz a linguagem, eu vim para a cidade, que era já na época do grupo escolar. Continua, a minha família montou primeiro, como sempre, tradicionalmente, o sírio e o libanês faz, montou uma lojinha. E na ocasião tinha uma novela chamada São Cor-de-Rosa, na rádio, né? E nessa ocasião, então, eles acharam que era uma loucura, mas fizeram uma loja, meus irmãos, meu pai, minha mãe, chamada São Cor-de-Rosa. E eu não era dono, eu era o cara que limpava o vidro da vitrine, ganhava R$ 1,50 por sábado para ir no cinema. E realmente tive uma vida, mas assim mesmo, como eu não ganhava muito na loja, eu queria tirar meu dinheirinho por fora, eu montei uma caixinha de sapato. Engraxate. De engraxate, né? Isso. E como bom libanês também, ao invés de trabalhar sozinho, eu arrumei mais 2. Fiz 3 caixinhas. Daí também, para ir ao cinema, os grandes lançamentos, eu não tinha dinheiro. Eu varria o cinema Broadway, depois das sessões. Mas entrava e saía a hora que eu queria, pelo menos, entendeu? Assistia o filme 10 vezes, 5 vezes. Então essa foi a nossa origem, até chegar o momento, né? Estudamos, até chegar o momento de fazer o curso médio e superior. João, a cidade era bem pacata? Bem Ou já pacata. tinha uma dinâmica boa para falar Bem assim, pacata. eu moro na cidade mesmo? Só para citar. Era expressivo falar eu moro na cidade? Né? Porque você estava na zona rural, mas você não viveu lá, né? Era muito pacata, eu diria que a época de ouro de Piracicaba mesmo foi de 60 a 80. Mas antes de 60 era uma cidade realmente sossegada, tranquila. Basta dizer que eu tinha um tio de 1,90 m de altura e a Piracicaba tinha apenas uma ponte, que era a ponte que liga para a Vila Resende, né? E não tinha veículo nenhum quase. Eu tinha um tio que no ano de 45, quando eu tinha 10 anos, ele conseguiu matar uma pessoa na ponte. E não tinha quase veículo nenhum. Veja. Mas ele atropelou? Atropelou. Então são coisas que a gente conta que pouca gente sabe, né? E esse momento de interação fez uma força, digamos, já emocional para você se vincular na cidade? Porque muitas pessoas passam por uma cidade, vivem uma vida e não se envolvem com a cidade. Parece-me que foi diferente do seu caso. Eu me envolvi demais, porque logo, mesmo sendo jovem ainda, com 10 ou 12 anos, eu tinha o Frei Paulo em Piracicaba, que era um grande artista. Frei Paulo de Sorocaba? Isso. E eu comecei a aprender a desenhar com ele. O primeiro Cristo que eu fiz na minha vida, a lápis, foi com o Frei Paulo. No Seráfico? São Fidélis? Exatamente. Daí, com essa tendência que eu tinha para desenho, eu tinha um professor já no ginásio, né, chamado Arquimedes Dutra, que foi orientador, para quem não sabe. Ele era professor, mas não era arquiteto. Mas foi ele que coordenou a construção do nosso ginásio, o estádio e a pinacoteca. E sob a orientação dele, quando me formei, eu que fiz a pinacoteca e o prédio da prefeitura. E esse Arquimedes Dutra, vendo que eu tinha muita aptidão para o desenho, ele convenceu o meu pai, que não tinha posses, a dar um jeito de eu ir a São Paulo para estudar arquitetura. Aí já estamos nos anos 50, praticamente. Já estamos mais meados dos anos 57, 58 já. Então, estudei arquitetura, fiquei 10 anos em São Paulo, além do curso, abri o escritório lá, e viemos a Piracicaba.
E dinheiro para ir para São Paulo estudar? Pois é, no segundo ano também da arquitetura, eu comecei a dar aula num curso técnico à noite. Lá em São Paulo? Meu pai me ajudava com uma parte, é claro. Mas eu dava aula à noite num ponto distante, né? Eu morava ali no Aroche, voltava à meia-noite para Piracicaba, atravessava todo aquele centro de São Paulo, né? Para ajudar a pagar os estudos. Tudo a pé, João? Tudo a pé. Com tranquilidade, atravessava né? a Praça da Arquitetura, a Praça da República, né? Que legal. João, eu estava ouvindo o Romualdo destacar, né, que você viveu o Ribeirão que corta o centro da cidade aí, não é? E você viu a construção dele. Poucos sabem, mas ele fica na Armando Salles de Oliveira, vai todo ao longo até chegar ao Rio Piracicaba. Você chegou a tomar banho no Ribeirão, no Itapeva? Sim, eu não cheguei a tomar banho porque a maioria do tempo, o seco, né? O Itapeva, ele tem 10 centímetros d'água. Tá. O que tinha muito, que eu pescava lá, era o cascudo. Ah, sim. Que depois eu fiquei sabendo mais tarde que meus filhos também pegavam cascudo no rio, sabe? Água limpa? Água limpa. E a construção, a canalização, ela foi feita no tijolinho mesmo? No tijolinho. Mas quem inspirou, né? Porque aí nós estamos no Luciano Guidotti, o prefeito municipal. Né? Aí são diversos prefeitos, né? Salgado, Luciano Guidotti, são diversos que fizeram diversos Começa com o Luciano. Exato. Tá. E eles, cada um fazia um pedaço, né? Hoje, só por curiosidade, é proibido fazer, né? Não faria mais o Itapeva. O Itapeva, Piracicaba teria que ter uma coisa parecida com a Água de São Pedro. Um canal a céu aberto e 2 avenidas. Então, naquele tempo, como não tinha o problema maior de leis, o Itapeva foi construído. Mas sobre a rocha, em sistema de abóbada. E o tijolinho, todo mundo conhece, é histórico, né? As abóbadas e cúpulas, há milhares de anos atrás já usava, porque não tinha ainda o concreto armado, né? O concreto. Perfeito. E é tijolinho mesmo, respondendo a sua pergunta. E o último tijolinho é que fecha, faz com que o arco não ceda. O arco ele fecha Exato. Quer dizer, a sustentação está naquele último tijolo ali. O último tijolinho é que, se você não põe o último, ele cai, né? Ah, tá. Que legal. Nesse período, você já estava formado, você estava se formando ainda. Né? Estamos aqui falando dos anos 50. O Luciano Guidotti, ele começa a construir o Itapeva nos 50, não é no primeiro governo eu estava em dele, São né? Paulo quando ele estava construindo o Itapeva. Acho que foi em década de 60, 62. Um pouco né, antes do Itapeva. Um pouco antes, tá. Mas aí, quando você se forma, você vem trabalhar em Piracicaba e começa a sua trajetória como arquiteto. Isso. Daí em São Paulo eu fiquei um pouco mais lá porque os bancos também, por curiosidade, eles eram casas, barracões, eles não tinham esse acabamento que tem um banco hoje, de mármore, granito, vidro, espelhos. E nós lançamos naquela ocasião, junto com outros arquitetos, a fazer um banco mais luxuoso. Então começamos a fazer projetos de bancos com granitos, mármores, espelhos, acabamentos enormes, portas enormes, vidro temperado, uma série de coisas, que fez com que a pequena firma que eu tinha lá com mais 2 sócios progredisse muito. E eu simultaneamente, tinha serviços em Piracicaba. Por isso que eu digo que a época de ouro da arquitetura foi realmente 60, 80, que os grandes usineiros faziam casas grandes. Hoje já não temos mais isso. Né? E essa inspiração da arquitetura de São Paulo, dos bancos, você trazia da onde? Você aprendeu lá na faculdade? Em pesquisa, nas faculdades, né? Lançamos a ideia. São Paulo trabalha 24 horas por dia, né? E os bancos a gente acompanhava até a inauguração. E de lá para cá, não só nós, como outros arquitetos, começaram a lançar bancos com esses acabamentos
luxuosos que temos hoje, né? Tá. João, posso voltar um pouquinho na época em que você fazia arquitetura, estava cursando arquitetura no Mackenzie, em São Paulo, né? Dizem que o pai dele deu uma televisão para o João levar para o apartamento. E naquela época a televisão era feita com madeira maciça, tamanho de um furgão, não é? Fabricado em Piracicaba. Fabricado em Piracicaba, Fabricado de em madeira. Piracicaba, não é? E você foi com a televisão para lá. Que jeito que você foi? Como é que é essa história da televisão do João? Já era a Piracicabana e eu comprei uma passagem para televisão e uma passagem para mim. O passageiro era uma televisão. Daí eu morava no Lago do Aurocho. Então você atravessava toda aquela avenida Rio Branco para chegar no Lago do Aurocho, acho que dava mais ou menos 1,5 km. Daí eu desci do ônibus com a televisão de madeira, enorme, grande, coloquei no ombro e fui a pé, 15 quarteirões. Quando você ligou, é uma época boa, você sente entusiasmado. Na hora que eu montei a televisão lá, mas existia um fator aí também que estimulava, né? Você já estava namorando nesse período ou você estava casado? Não, eu fui corajoso. Eu casei no 3º ano da arquitetura. Essa televisão era por alguma finalidade? Era para ela, a Copa do Mundo. para Esther. Mas a gente morava numa kitnet, né? E essa televisão chegou numa boa hora. E essa kitnet era dividida por um armário de madeira que eu mesmo fiz. Martelo, prego e madeira, né? Eu dividi em 2 partes. Mas foi uma época de jovem, de muito entusiasmo, né? Que você não sentia nem remorso, nem canseira, nem nada, né? O começo de João, vida. você estava falando que casou no terceiro ano de faculdade, casou, né? Quando que você ficou pai? O primeiro filho veio quando? Então, foi um ano antes de formar, 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano e meio? Eu só sei que tive que criar filho antes da formatura. Tá. Agora, quando veio o nenê, sua esposa... O diploma veio antes de concluir o curso. A sua esposa era funcionária pública. Eu não sei se é lenda, se o pessoal criou a história, mas dizem que ela levava o primeiro filho junto para trabalhar. E um dia a chefia dela chegou para fazer uma vistoria. Como é que é essa história da gaveta que guardou o filho do João? Ela está aqui presente, ela podia até imitar o choro dela, né? A minha filha, realmente, ela levava, a minha mulher levava a minha filha, Nenê, no ônibus, estações, que eram um ônibus lotado, né? Grande, cheio de gente, aquele aperto, né? E ela com o Nenê no colo. Chegava lá, ela punha numa gaveta grande e trabalhava normalmente. Um dia chegou lá o secretário da Agricultura, fazendo exames na Água Branca, né? Onde fica a Secretaria de Agricultura. E o secretário examinou, viu tudo, cumprimentou todo mundo e foi embora. Na saída, ela chorou dentro da gaveta. Também puderam. Daí o secretário... Existiu o ponto podre. Daí o secretário voltou, o chefe dela que estava na... morreu de medo, né? Acho que deve ter alguma... Falou, estou na rua. Mas o secretário acabou cumprimentando ela como boa mãe, né? Cuidando da criança e tal, etc. Realmente são fatos que marcam, né? João, quer dar mais uma canjinha para nós? Eu sei que o repertório é infinito. Não sei se o legal topa.
ensaiei o meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim, gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria. E ela jurou desfilar pra mim. Minha escola estava tão bonita, era tudo que eu queria ver. Em retalhos e cetim eu dormi o ano inteiro. E ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou o carnaval e ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Mas chegou o carnaval, ela não desfilou. Eu chorei na avenida, eu chorei. Não pensei que mentia a cabrocha que eu tanto amei. Obrigado, gente. Obrigado, legal. Ele persegue a gente. Legal, excelente, irmão. João, Maravilhoso. 8 de setembro de 1960. Uma data expressiva. Você estava em Santos. O que estava fazendo em Santos? Essa história eu não conheço. Oi? 1960? Ó, vou lembrar. Você conhece a Dona Esther? Então, ela é aniversário da minha mulher. E era, você tinha ido na lua de mel com a Dona Esther para Santos, João. Aconteceu tanta coisa. O qual dessa quer saber do caranguejo? Não. Foi muito divertido o Santos. Porque o meu pessoal da arquitetura era muito bacana. Eles foram, além de me levarem para Santos, o casal, eles foram 5, 6 carros atrás e foi com aquela lataria, foi embora até Santos. Todos eles foram lá. E entraram no apartamento de um deles, que me emprestou um apartamento grande. E entraram todos juntos lá, ficaram lá comigo a tarde inteira, né? E daí começaram a jogar baralho até as 5 da manhã. E eu casadinho. Entendeu? Mas isso tudo passou, né? Mas o bacana que bolaram também, sabe o que foi? É que eles fizeram um jogo lá comigo, assim, alguém fazia o meu café, o meu almoço, o meu jantar e sumia. Sempre que eu levantava de manhã na lua de mel, 8 dias, uma semana, né? Eu nunca via ninguém lá. A mesa pronta e eu nunca via ninguém. Foi realmente um negócio assim, fantástico, né? Eu não tinha, nunca vi, naturalmente tinha empregado ou empregados, né, fazendo... O susto que eles deram foi só no começo, então, no primeiro dia. Judiaram só no primeiro. João, agora vamos falando de uma parte um pouco mais trágica, que é a história do Comurba. Ela tem, você participou bastante dessa história, eu acho que é um dos poucos que pode relatar para a gente com mais fidelidade, porque eu li muito na imprensa essa história e em 1961, né, começa, não, do 61? 64. 64. Não, a 64 quando ele cai. 64. Quando ele cai. Então, no início da década de 60, ele começa a ser construído. Isso. Você consegue recuperar um pouco dessa história em termos gerais do Comurba? Porque você
Participou? O Comurba estava lá, começou assim, é uma época de ouro que eu chamo, que começou aí, né? Reuniram 120 pessoas bem de vida, né? Diria milionários mesmo, porque Piracicaba tinha muitos usineiros, agora a usina é um dono só, 2 donos. A Piracicaba tinha muitos usineiros, diversas usinas. E gente rica também. Então, 120 resolveram fazer esse prédio, que era uma metade, na verdade, 2 prédios. O Comurba tinha uma junta de dilatação que emendou 2 prédios, por isso que caiu metade e a outra não, né? E essas 120 pessoas, quando eu estava começando em Piracicaba, que era 64, eu estava em Piracicaba desde 62. Eu fiz um projeto do Clube dos 20, que seria no 2º pavimento do prédio. E o Clube dos 20 foi lançado em Piracicaba pela primeira vez, né? Desenhos grandes, pranchas grandes, mostrando a parte interna desse Clube dos 20. Eles ficaram maravilhosos, né? Eu fiz, naquela ocasião, essa tendência de artista, né? Eu fiz a guache e a aquarela, 7, 8 pranchas dessa. E houve o coquetel e tudo mais. O pessoal gostou muito. Com isso foi a grande sorte que eu tenho, cada um com o seu destino, né? Esses 120 gostaram tanto do clube, que eu acabei, através desse projeto, conquistando mais de 20, 25, 30 clientes novos em função do projeto. Quer dizer, eles vieram fazer casas comigo, a Casa Teles, através desse projeto. Então, cada um tem além, alguns dizem que além da competência, da humildade, você tem que ter a sorte também. Acho que talvez tenha entrado a sorte também. Não é só a competência. É como o caso do Oscar Niemeyer. Se o Oscar Niemeyer não fosse o arquiteto e companheiro de bar do Juscelino Kubitschek, ele não teria feito Brasília. Então ele teve sorte também nesse caso. Não é? E o Barjas Negri diz que você é o nosso Neymar. E com a morte dele, disse que eu peguei em primeiro lugar agora. Pela sucessão pela idade? Pela idade, exato. Pela idade. Tá. E daí assistiu, daí é interessante a gente citar também aquilo que a gente fala quando a gente não está na hora da morte, não morre mesmo, né? Tem que chegar a hora certa. Eu tive 3 casos assim. Uma foi o Comurba. O Comurba foi, eu diria, o pior deles. Como eu estava decorando o primeiro apartamento, no primeiro andar, da parte que caiu, eu sempre estava lá, 1h15 com o proprietário, falando da decoração dele. Vai revestir de madeira, revestir de azulejo, pedra, não sei o que e tal, etc. Todos os dias a 1h15. Nesse dia eu fui lá, fiquei conversando com o pedreiro, né? E ele não aparecia, o dono do apartamento. Quando chegou 15 para as 2, mais ou menos 20 para as 2, eu falei, amanhã a gente conversa, né? E quando estava chegando no meu escritório, o Comurba caiu. Então, uma das coisas, eu seria o primeiro no primeiro andar. Quer dizer, seria esmagado, bem esmagadinho. Tá, por que caiu o prédio? Qual que é a consequência, então, o que levou ao prédio desabar? Daí começou todo um processo de investigação que durou 5 anos e acabou em nada. Porque daí eles mandam para outras empresas de cálculo de concreto armado para descobrir a causa e não chegaram a nada. Então, mas você tem uma conclusão. Mas você, por exemplo, O próprio calculista, que era... Eu estava começando nessa ocasião outros prédios. O Tapajós, o Rio Negro, o Bandeirantes. Na mesma ocasião eu estava começando outros prédios. E como já tinha 2 no 5º andar, já tinha, então, tocou. O Tapajós, o pessoal ficou em dúvida se tocava, se continuava ou não, porque estava nas fundações.
Então, o próprio calculista, ele imagina, porque o prédio estava, ele apoiava na extremidade numa forma em V. Então, terminava em 20 por 20 o pilar. E ele acha que, em linguagem de engenharia, ele achava que esse pilar que não se ligava em dois pavimentos, ele não ligava com o prédio, era solto. Ele flambou, quer dizer, ele ajoelhou. Então, o prédio caiu com essa ajoelhada. Isso era uma teoria do próprio calculista. Na época se especulou muito, falaram que era caixa d'água, ou que andares a mais que foram construídos. Tem algum fundamento isso? Não, a primeira coisa que o público pensa quando cai um prédio é que desviaram material, né? Sempre. Né? Areia, quando é Santos, falou, usou areia do mar. Cimento, né? Que é necessário, né? Comprava 200 sacos de cimento, vendia 50, usava só 150. Então, é isso que o povo sempre fala, mas eu duvido. Ali foi um erro de aumento. Um erro de engenharia. Um erro de engenharia, eu acho. Inclusive... Tanto é que a parte que ficou foi difícil de derrubar, teve que derrubar laje por laje. Quer dizer, ela não tinha, a parte que ficou não tinha esse defeito. Zero. Uma das repercussões, consequências da queda do Comurba, como o senhor acabou de observar, foi a redução do número de prédios na cidade, ou pelo menos um tempo longo para que as construtoras voltassem a se animar com por mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Isso deu um prejuízo muito grande para os profissionais de Piracicaba, os arquitetos, os engenheiros que tinham projetos. Eu mesmo tinha 5 ou 6 projetos fazendo, ficou tudo parado. Isso foi realmente, na linguagem popular, um atraso para Piracicaba. Eu não sei se construir prédio é bom, porque alguns dizem que não é. Né? Mas... Qual foi a obra que, eu diria, mais emocionou você, uma obra que você criou, fez e acompanhou, foi até o final dela? Fala, essa de menina todas, dos meus olhos. Qual que foi a que realmente mexeu? Eu calculo mais de 200 obras que eu fiz. Né? Eu acho que 50% dessas obras que eu fiz já derrubaram, já reformaram, já mudaram. Por exemplo, na Carlos Botelho eu tinha mais de 20 obras, não reconheço nenhuma mais, mudaram tudo. Né? Mas tem algumas que são tão caras e tão complicadas que ainda estão aí, né? Eu tenho uma pirâmide em Tatuí, uma pirâmide mesmo, tenho uma pirâmide invertida em Piracicaba, tem a casa que eles falam que é a casa redonda que gira, né? E tem coisas grandes e bonitas que eles ficam com dó, fica muito caro, mas a tendência, infelizmente, para o arquiteto, para o artista, é uma tristeza muito grande, mas eles vão derrubando, né? A Imaculada Conceição, a igreja tradicional da vila, então, é uma obra... É uma obra nossa, inclusive agora, quando a gente fala em direitos autorais, né? Agora, por exemplo, estão mexendo na igreja, fizeram um foro, que aliás ficou muito bonito. E o padre está querendo também mexer naqueles vitrais, sem falar com o autor do projeto. Então, mas de qualquer maneira também vai ser alterada. Bom, essa questão da alteração arquitetônica, que é um assunto que você sempre acompanhou, parece que na década de 70 vieram arquitetos para discutir a urbanização de Piracicaba e traçar uma nova tendência de desenvolvimento. Acho que, inclusive, eu cheguei a conversar com você, Paulo Guedes, alguma coisa assim, que, inclusive, o vetor de desenvolvimento seria a região do Castelinho, do Jupiá, para preservar a área velha da cidade. Não, diversos arquitetos vieram a Piracicaba, mas não em definitivo. Eles vieram fazer projetos apenas. O Paulo Guedes, ele morreu há pouco tempo, atropelado, né? E ele fez um projeto teoricamente lindo. Onde é o Jupiá hoje, ele queria construir uma nova cidade, com um novo traçado, tipo Brasília, né? E deixar a cidade antiga mesmo Piracicaba, como um tombamento grande. Quer dizer, cidade velha, cidade nova. Mas isso não passou na Câmara, não passou em lugar nenhum, todo mundo achou um absurdo.
Eu, teoricamente, na prática, eu gostei da ideia, mas eu sabia que isso aí não ia passar nunca. Outra coisa interessante que pouca gente sabe é que você não pode construir na margem de rio, na beira do rio. Você tem que construir sempre 100 metros para trás. E o Niemeyer, por exemplo, não quer saber, ele usou outra expressão. Ele veio a Piracicaba, fez um projeto onde é um engenho. Mas no projeto dele, ele derruba o engenho inteiro e faz aquelas famosas curvas que ele gosta de fazer. Fez o projeto, tem esse projeto guardado. Mas na beira do rio também, entendeu? Mas ele veio e fez, guardaram o projeto, ficou por isso mesmo. Mas sempre houve uma interferência de outros arquitetos. Agora, só para ilustrar também quantos profissionais tem em Piracicaba, quando eu comecei, nós tínhamos entre engenheiros e arquitetos que fazem a mesma função, nós tínhamos 14, era uma maravilha, né? Dividir a cidade inteira em 14, mas hoje nós temos mais de 1.500. Né? A mina de ouro? Então a mina de ouro acabou realmente. Fala em mina de ouro, João, a turma comenta muito sobre a sovinice sua. Tem algum fundamento? Aliás, uma vez na Educativa nós tínhamos um programa e toda segunda-feira o João era figura obrigatória. A audiência do programa aumentava assustadoramente porque era um momento descontraído. E um dia um ouvinte ligou e falou assim: vou te contar uma. O João achou um band-aid aqui na Governador e correu na casa dele cortar o dedo para usar o band-aid. Né? E eu perguntei, mas não, é que ele é mão fechada. Você é mão fechada? Não, acho que pela origem pobre, né? A gente tem... Ou pelo modelo do nariz? Não. Tanto a parte italiana do nariz a gente discute depois. O nariz fazia curva antes dele chegar na rádio. Tanto a parte minha de Scarpari, italiana, todas a minha mãe e minha tia, todos morreram de diabetes, porque eles comiam rapadura na janta e no almoço. Entendeu? Então eram pessoas pobres. Como a minha parte também, porque meu pai foi mascate, era muito pobre. Então, realmente, a gente pega um pouco disso, né? A minha filha é estranha, a minha filha, ela não fala, mas ela pensa se meu pai é miserável. O seu pai, ele vendia, você falou mascate, eu me lembro daqueles libaneses que saíam para o sítio vender roupa, para cá, para cá. Agora, essa é piada, mas é verdadeira. Então, mas tinha não sei se é folclórico ou se... Mas diziam que, olha, quando comprar pano do árabe ou do libanês, compra com 2, 3 metros a mais, porque botou na água, encolhe o pano. Isso, ele fazia. E parece que seu pai vendia para o sítio? Então, ele tinha uma carroça, o carrinho, o charrete, não sei como é que chamava, né? E fazia, era um mascate, o famoso mascate. Ele visitava um sítio, daí 3 meses ele voltava naquele sítio para vender roupa. E naquele tempo não tinha muito tipo de roupa, acho que era brim, né? Só tinha um tecido, e que molhava, encolhia. É sempre assim. Então ele vendia a roupa para o fulano e depois de 3 meses ele batia a palma, o cara saía lá fora com a calça aqui, já no joelho. Já era bermuda. Já era bermuda. E antes do cara xingar, ele já erguia a mão e falava: "Bens a Deus como cresceu o senhor." Quer dizer... ele falava... João, nós vamos... E do jogo do bicho dele, você sabe também? Não? Meu pai fazia jogo do bicho, não tinha loteria federal. Tá. E ele escrevia numa lousa lá o nome do bicho, né? E um dia ele punha uma cortina, às 5 horas ele abria a cortina, quem ganhava, 5 horas ia todo mundo lá para ver quem ganhou no bicho. E um dia ele deixou a cortina meio aberta, tinha um A. Então todo mundo foi, jogou na águia e no outro bicho que tem A, né? Acho que a águia é o único que tem A, não é? Avestruz. Águia e avestruz, no bicho. Todo mundo carregou na águia e no avestruz.
Então, você chegou lá às 5 horas, estava lotado o Porto João Alfredo inteiro. Hoje eu quebro a banca. Hoje eu quebro o turco, arrebento com esse turco, né? Chegou à tarde, ele abriu o cortina, estava escrito Alifante. Alifante. João, antes da gente entrar na parte política, porque eu quero conhecer, né, que você conte um pouco mais dessa sua trajetória política, vamos mais uma canjinha. Vamos. Depois não esqueça de contar aquela que você me judiava na rádio, hein? Não, eu não vou contar. Não. Não, está censurado. Gente, vocês que são jovens, me perdoam, as músicas são um pouco antigas, mas são boas, bonitas, né? Ai, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa querida já estava acostumada, guardando você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Volte, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida e o sonho, nós somos o amor. Entre, meu bem, por favor, não deixe o mundo mal te levar outra vez. Me abrace simplesmente, não chore, não lembre, não fale, meu bem. Obrigado, gente. Essa Maísa cantava muito bem. Mas estava contando ao Gilmar, ele esqueceu de falar, o que a gente fazia na rádio, gente. Descobrimos sem querer o papel nosso. Porque ele começou a pôr defeito em minha orelha grande, nariz grande, né? Quem? O Gilmar. Quando eu chegava na rádio, ele falava baixinho no microfone, ele chegou, o que é que eu faço com ele? Entendeu? Ele fazia essas coisas. Mas a gente ficava sabendo que ele estava chegando, porque sempre o ouvinte era o GPS nosso, dava a localização do João, né? Então ligava alguém e falava assim, ó, o narigão dele fez curva aqui na Marechal Deodoro. O vento está tão forte que a orelha dele está parecendo aquelas flautas de pano, sabe? Que toca com o vento, né? Isso aí levava para uma descontração ao programa, que a gente pensava em levar, que o principal motivo da ida do João era dar dicas de arquitetura, dicas de vivência, que ele é um mestre quando se trata nesse assunto e em tantos outros também, né? Mas eu percebi que o João, ele gostava muito de ir para o lado humorístico, não é? Eu também gosto disso. Eu me sinto descontraído e tal. E eu comecei a fazer piada em cima do João, né? E ele falava, como eu gosto de ser sua vítima, não é, João? E ele gostava, às vezes eu pegava ele também, né? Pegava. Uma vez eu peguei. De vez em quando ele... a gente brincava muito, às vezes eu estava dando uma notícia séria, e eu interrompia, falava, dá licença que eu queira falar.
Ele falou, eu estou dando uma notícia, mas é muito importante, quer dizer, dava uma de tonto, entende? Eu estava, por exemplo, né, as torres já estão caindo lá em Nova York, notícia está ali, né, e a gente acompanhando aquele fato, vendo para dar. Posso falar um pouquinho? Gilmar, calma, João. Não, mas posso interromper um pouco? E punha o dedo assim, fazia todos os gestos, né? Fala, João. Ah, esqueci. Tá? Daí eu ia contar uma piada sem graça, eu ficava mais louco ainda, né? É verdade. Tinha aquele do bar, né? O cara telefonou para o dono do bar. Senhor vai, que hora que o senhor abre o bar? Ele falou, eu abro às 7 horas. Você não encha o saco, pelo amor de Deus. Vai lá e às 7 horas você toma a sua pinga. Ele falou, não, eu queria que o senhor viesse aqui para abrir o bar, porque eu estou aqui preso ainda. Então, ele preparava umas piadas, né? O João sempre foi uma pessoa que ele gosta do improviso, mas ele tem também aquele, eu levo na minha gaveta algo que eu não posso me esquecer. E anotava as piadas, se alguém contasse, estava anotando e levava para o domingo. Nós temos um encontro que é os velhos do café com mortadela, né, João? Todo domingo de manhã. E é legal aquele encontro ali. Quem puder ir, participe, vai lá, você vai ser sempre bem-vindo. Porque é uma mesa de contar piada e humorismo. Um detalhe, fica ali no Petisco, na Rua do Porto, um detalhe interessante, como faz bem aquilo, lá não se fala mal de ninguém. Então ninguém reúne para ficar criticando que isso horário, ou aquilo. 9 horas da manhã a gente está chegando. Né? Todos os? Todo mundo leva alguma coisa, né? Eu levo, por exemplo, mortadela, o Fernando também mortadela, outro leva um pedaço de bolo. O João leva um pãozinho Puma. Daí você olha o pão assim, validade 3 de agosto de 1983. Imagine só. João, agora nós vamos entrar na parte política. Você não tem aqui no seu currículo que o Tami, como uma das primeiras referências de prefeito, a chamar você para o secretariado dele? Ou você fez alguma coisa antes, como secretário? Bom, eu fui lá para trás antes do Tami com o Luciano Guidotti. Mas né? você já era secretário? Naquele tempo não existia o termo secretário, cargo, a função era diretor, era né? Diretor de obras. Assim, né? Mas era a função de secretário atual? As avenidas que o Tami fez, que é a Avenida Independência, a mais conhecida, né? O Guidotti, né? Então você foi secretário do governo, no segundo governo Guidotti? No segundo governo. Segundo governo. E depois você voltou para a secretaria com Adilson Maluf? Não, o Adilson eu pulei, o resto tudo meu. Aí você entra por Tami, é isso. Aí nós estamos no início dos anos 90, certo? Isso. Tá. No Tami, então, você foi secretário de Trânsito e Transportes. Isso, foi o primeiro secretário de Trânsito e Transporte que não tinha até o momento também. Foi o primeiro... foi criado naquele governo do Tami. Entendi. E depois você deu sequência, o Humberto entra como prefeito. O Tami indicou o Humberto, né, como prefeito e eu como vice. O governo do Humberto foi muito bom, porque ele dividiu as partes técnicas das partes sociais e eu como vice-prefeito comandava as partes técnicas. Foi um governo muito interessante. E em termos, porque depois, né, só para depois a gente analisar um pouco isso, você, durante o governo Machado, você não participa nada, não é? E volta novamente com o Barças Negra. Exatamente, daí ficamos 8 anos com o Barças Negra. Como presidente do IPLAP, do Instituto de Pesquisa e Planejamento. E durante o governo do Gabriel Ferrato, você volta a ser vice. Exato. Isso. Eu queria que você fizesse um balanço da experiência resumindo, sua nos governos municipais. Eu acho que eu fui um dos que mais aprendi, vamos dizer assim, lá dentro, né? Porque eu ocupei 6 secretarias, inclusive da Ação Cultural também, Secretaria de Trânsito e Transporte, de Obras, de Planejamento, do Meio Ambiente,
além de ser 2 vezes vice-prefeito. Então, após 25 anos de prefeitura, direto quase, né? Eu deixei a prefeitura. E que é uma pena, porque a gente acumula tanto, né? Mas também já estava na hora de descansar um pouco. Descansar um pouco, né? João, eu tô dando uma olhada aqui, dando uma fuçada lá no Legal, né? E o nosso grande músico. Mas vocês, além dessa vida sua como profissional da arquitetura, como um seresteiro, né, que está nos encantando, teve muita ligação com os grandes cantores do Brasil. Todos eles que vinham a Piracicaba tinham algum momento de vivência com o João. Ou lá na sua casa para tomar um uísque que ele não comprava, bem na verdade, ele ganhava dos clientes dele, né? Então ele servia para o Chico Buarque, Elis Regina, né? Gente que passou por sua casa. Aguinaldo Rayol. É. Teve uma série de gente que veio, né? Eu vi já foto que você publica de vez em quando, ao lado de Roberto Carlos, nós conhecemos. Né? Essa turma toda. Como é que foi esse momento? O que de gratificante você poderia... E por que eles procuravam o senhor? É porque, vamos dizer assim, a parte social de Piracicaba, para quem conhece, teve a oportunidade, eu citaria como início de tudo isso, a parte social, o Mário Terra. O Mário Terra ele desenvolveu de uma maneira tão grande a parte social. E toda vez, e como eu tinha muitas obras, eu era muito conhecido, diria até famoso, né? Então, cada gente famosa que vinha a Piracicaba, ele nos apresentava, punha no mesmo camarote, no mesmo lugar, na mesma festa. E é assim que acontecia isso, a gente ficar amigo íntimo dessas pessoas, né? Roberto Carlos, eu ia com a minha família lá no rancho em Artemis. E quase todo domingo, sábado, né? E tinha uma convivência muito, porque ele também estava começando a vida, né? Eu tive a honra de ter, naquela ocasião, é bom que o Legal saiba, tinha um violonista lá que tocava muito bem, na chácara do Roberto Carlos. Então, a gente fazia um rodízio. O Roberto Carlos cantava uma, eu cantava outra. Imagine que honra. E você falava para ele que você era melhor que ele, né? Depois que ele aprendeu muito comigo, daí que ele se tornou fã. João, se você pudesse assim reavaliar sua vida, você teria muitas coisas a refazer? Eu acho que todo mundo tem, né? Muitas coisas eu não faria mais, não. Tem alguma coisa que quer revelar? Eu aproveito para dar um testemunho para os jovens que estão presentes, que a vaidade ela tem que existir, porque senão o mundo seria muito feio se não existisse a vaidade. Mas a vaidade nos conduz a caminhos, às vezes, que lá no futuro você viu que não era aquilo, entendeu? Eu, na minha carreira de arquiteto, eu fui convidado para ser presidente, para ser diretor da Escola de Engenharia, fundador da Escola de Engenharia. E eu tinha muitos clientes de arquitetura. Eu não deveria ter aceito o cargo de diretor da Escola de Engenharia, professor da Escola de Engenharia. A vaidade mexeu. Se eu continuasse na arquitetura, reto, eu teria hoje muito mais satisfação, muito mais obras. A própria política, que eu não posso ser mal agradecido, também me tirou da minha profissão principal, que é a arquitetura. Então você acha que você deveria tocar então, o seu core business? Eu acho que se todos nós aqui analisarmos, a gente teria, uns menos, outros mais, não teria feito tal coisa. Não é? A idade, né? Porque você falou, teria muito para aproveitar ainda das minhas competências, no entanto, o tempo
chegou, né? O momento de se desligar chegou. Isso significa que a idade avançou, né? E essa idade avançada, ela mexe com você de alguma forma? Ou você se considera uma pessoa em plena condição de trabalhar e continua desenvolvendo seus projetos? Não mexe. Eu acho que o ser humano, ele tem que, com a idade a gente sente que... Eu gostaria de completar aquele, para chegar nesse ponto. Como eu acho que eu venci. Se é que eu venci. E eu acho que estou satisfeito. Mas o que é importante aí é a humildade e a competência. Todos os casos que todos nós podemos pensar, se conhece alguém, se conhece um parente ou não, todo mundo que é arrogante, metido, e não tem futuro, ele para no meio do caminho, não vai para frente. Então, acho que o meu segredo foi esse. Eu sempre me aperfeiçoei, estudei muito, sempre atualizado e sempre com humildade. Autocrítica. E não é que o que alguém me falou seja humilde, não. É jeito meu, né? Eu acho que o arrogante, ele tem vida curta. O profissional, principalmente o profissional. Aquele que se forma arquiteto, abre um escritório e fala, estou aqui. Não pode. Tem que procurar, ir atrás, correr atrás, criar, fazer acontecer. Né? Você acha que em qualquer profissão tem que ser assim? A pessoa não pode se acomodar de jeito nenhum? Não? Qualquer profissão, eu acho que o sucesso está por aí. Viu? Tá, então o recado que você daria ao jovem... E daí a pergunta dele, o momento, apesar da minha idade, eu tive momentos com 17, 20 anos que eu considero muito piores do que eu tenho no momento agora, com a idade mais avançada. Tá. Então a gente deve pensar no momento mesmo na nossa vida. Porque você pode falecer com 9 anos de idade, como eu posso falecer com 104, igual o Oscar Niemeyer. O que o homem não... Eu acho que, quer dizer, conclusão também da minha... Conclusão minha, é que o homem não, ele tem que se sentir útil. Se ele se sentir inútil, vem todas as doenças físicas juntos. Então é por isso que eu não recuso o serviço até hoje, principalmente da arquitetura. Eu acho que ninguém deve recusar. E a gente vê esses exemplos de pessoas que estão se aposentando e acabam morrendo de 6 meses depois da aposentadoria. Verdade. O fato de você não ter sido convidado, digamos assim, para continuar no governo municipal, trabalhando em alguma secretaria, isso abalou você? Abala qualquer ser humano, não abala assim, você deixa de fazer, embora seja uma vontade minha, os primeiros momentos são terríveis, né? Isso é para todo mundo. Eu assisti, graças à idade também, a gente, graças à idade, você assiste muita coisa. Eu, por exemplo, estou assistindo hoje pessoas que erraram no passado, principalmente no meu ramo de loteamentos, casas e tal, que erraram em outras coisas, que não foram honestos. Estou sentindo hoje eles pagarem por isso. Eu estou, no dia a dia, vendo o que está acontecendo com eles. Está sendo testemunho ocular, né? Isso, eu acho que isso é importante. Então você defende aquilo que muitos dizem, né? O que você planta, você colhe lá atrás. Exatamente, Não sei qual teoria, não sei a que a religião está ligada, não precisa estar ligada à religião nenhuma. É uma coisa que acontece naturalmente. A música tem uma força espiritual para você? A música e a pintura, eu acho que o artista, qualquer tipo de arte faz o homem feliz. Eu acho que aquele que tem a felicidade de praticar qualquer tipo de arte, nem que seja crochê, qualquer outra coisa, faz um homem feliz. Difícil aquele que não é artista nenhum. Né? Eu vi, assisti também os grandes
administradores, os grandes gestores, que não são artistas, têm um final muito infeliz, muito ruim. Porque não tem aquele apoio da arte quando os momentos requerem, né? Se você pudesse sintetizar a sua experiência em algumas palavras para deixar assim, marcado esse momento, como que você sintetizaria? Eu falaria aos jovens, os jovens, aí já é quase que uma previsão, né? Do jeito que o mundo vem vindo hoje, os jovens precisam estar muito, muito preparados para as novas coisas que vêm, porque vêm coisas terríveis, todo mundo está sabendo isso, ligado ao meio ambiente, ligado à guerra, ligado ao conceito do homem, do caráter, ligado a muitas coisas. Então eu acho que o jovem deve estar preparado para enfrentar problemas seríssimos. Nossos netos e bisnetos é que vão sofrer por isso. Não é que eu estou inventando, é que todos nós sentimos isso, né? O caminhar é esse. O caminhar, exatamente. Para descontrair, uma saideira musical. Pode ser? Será que a plateia está gostando? Famosa. É a saideira, né? A saideira. Qual que é a saideira? Porque tem uma música, gente, que todo mundo onde eu vou, eles cantam, eles pedem. E eu procuro não cantar para não ficar chato, né? E uma das vezes eu fui cantar ali na Rua do Porto, não é piada não. E tinha um amigo meu lá, de fogo, ele estava todo de fogo. Ele... Não era assim. Eu cantei Marina, e ele lá de fogo no fundo, mais uma vez, pelo amor de Deus, canta de novo. Peguei e cantei, né? Chegou na terceira vez, eu falei, mas por que você está pedindo Marina? Não quer outra música? Ele falou, vai cantar até eu aprender essa noite inteira. E você aprendeu? Não. Não? Do jeito que ele persegue, né? Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto, que é só meu. Marina, você já é bonita, com que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei, já não posso falar. E quando me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina, morena, mas eu estou de mal com você, de mal com você. Obrigado, obrigado, legal. Bom, encerramos então mais uma edição do Projeto Trajetórias.
muito obrigado pela participação do nosso querido arquiteto João Chadá, do nosso amigo Chumar Ulisses. E agora a gente abre para pergunta, para participação dos presentes, tá bom? Então, eu aproveito para agradecer também o Sesc Piracicaba pela oportunidade de desenvolver esse brilhante projeto. Parabéns ao Sesc, né, por esse projeto que está no 3º ano. É tudo documentado, filmado pelo pessoal da Universidade Metodista de Piracicaba, né, toda a turma que está aqui. Vale a pena. Eu também gostaria de agradecer ao Sesc, essa equipe maravilhosa, que na verdade, gente, eu acho que a quantidade de pessoas que está aqui não é pequena, mas é de qualidade e normalmente é assim mesmo. Mas o que vale é o documento, né? O que vale é o documento desse momento e das coisas que foram ditas, que foram muito interessantes. Obrigado a vocês pela presença, viu, gente? Obrigado. Parabéns, então, parabéns.